Vamos lá, bom dia, gente. Hoje a gente já vai começar a brincar um pouco aqui, a mexer na tabela periódica, a ver onde está o número atômico, o número de nêutron, o número de prótons, começar a entender um pouco a tabela periódica, que é uma ferramenta de trabalho para o farmacêutico ao longo desses anos que vocês vão estudar, tá? Então a gente já vai começar um pouco a se familiarizar com a tabela. Novamente, gente, essa semana o AVA ainda está com instabilidade, então, por exemplo, agora eu e alguns professores não estamos conseguindo compartilhar, né, a tela, mas é que eu falo para vocês, é informatizado, é tudo muito novo, então vamos tocar o barco e vamos embora. A gente não pode perder tempo. Provavelmente, já está em andamento o processo, tanto que eu vou dar aula para vocês. Daqui a pouco eu saio para uma reunião que provavelmente já vai aparecer um novo coordenador para vocês, então já vai unificar os processos, né? Ficar um pouquinho mais fácil, né? Para a gente ter essa comunicação. Então, essa semana eu mandei para a Caroline, a representante de vocês, ainda o link, né? Tomara que semana que vem já esteja tudo certinho, que a gente já faça a migração já do Teams lá, vocês coloquem, acessem, já vem direto para a minha aula, tá? Então, vamos lá. Estou compartilhando minha tela com vocês, tá? Então, da mesma forma, mas vamos lá. Então, na aula passada, a gente falou um pouquinho do que era átomo, do que era matéria, tal. Falamos um pouquinho das características específicas da matéria. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como como hoje está o modelo atual dos conceitos da química e até a gente vamos conhecer um pouquinho os átomos que a gente tem na nossa tabela periódica, né? Então, por definição, matéria é tudo aquilo que possui massa, né? E ocupa um determinado espaço, certo? A matéria é composta por átomo, né? E átomo é formado por a matéria é formada por várias moléculas. Então, se acredita-se hoje, né, que a gente terminou nossa historinha da aula passada, que existe no átomo um núcleo, sendo que nesse núcleo eu tenho prótons e nêutrons, e tenho uma parte, né, que contém ali um potencial energético que chama-se eletrosfera, onde vai ter o quê? Os elétrons, né, passeando naquelas camadas, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho dessas subcamadas ali da eletrosfera. Então, acredita-se, né? Acreditou-se que era exatamente assim. Eu tenho um núcleo, né? No qual eu tenho um potencial, uma carga positiva, né? E os elétrons ali nessa eletrosfera com movimentos vibratórios, né? Passando pelas camadas. Por que isso? Por que isso? Na próxima aula, a gente vai estudar a distribuição eletrônica e camada de valência, né? Então, tem uma leizinha ali, já para adiantar para vocês, tem uma regrinha ali que chama-se regrinha do octeto, por exemplo, né? Onde diz que cada elétron, ele tem que ter, cada átomo, ele tem que ter 8 elétrons na última camada de valência. O que quer dizer, logo depois que a gente estuda distribuição eletrônica, a gente estuda o quê? Ligação. Por que a gente fala como é um átomo, carga positiva, carga negativa, né? Então a gente fica surreal um pouquinho na nossa cabeça para a gente entender. Mas nada mais é do que toda essa historinha toda é para a gente entender como um átomo, né, vai se ligar a outra para formar as substâncias, né? Para formar as moléculas, para formar a matéria, sabe? Então, todo esse processo, todos esses conceitos básicos que a gente está falando, é para entender, né,
lá nas próximas aulas de como eu vou ter a ligação desses átomos entre si. Então, para ter a ligação desses átomos entre si, eu preciso de alguma força, né? Eu preciso de algum tipo de ligação, tá? E é isso que a gente quer entender, como esses átomos se ligam, tá? Como eles se ligam, fica estável para formar uma determinada substância, para formar uma determinada molécula, para formar uma determinada matéria, tá? É isso que eu quero chegar para vocês entenderem. Então, ó, isso aí já tem que anotar, tá, gente? Isso aí a gente já tem que começar a anotar, né? Então, eu tenho como descobrir, né, os constituintes de um átomo. Isso é importante para nós, principalmente número de massa e número atômico, tá? Então, vamos lá. Constituído pela letra A, por definição, corresponde... aí vocês vão colocar no caderno assim, igual número de massa daquele átomo. Z, igual a número atômico. Ou seja, número de próton, que será igual ao número de átomo do átomo neutro, sem sofrer nenhuma força. Então, quando eu vejo Z lá, eu já sei que é o número de elétrons, tá? Guardem isso. Porque o Z aí, que é o número atômico, quer dizer o número de elétrons, é aquilo que eu vou utilizar para fazer a distribuição eletrônica. Então, número de átomo, Z, número atômico, Z, é igual ao número de elétrons de um átomo neutro. Neutro é sem sofrer força nenhuma, esses átomos que estão aqui na tabela periódica de vocês. N será o número de nêutrons, não aparente na representação do elemento. Então, aqui eu não vou ter número de nêutrons, tá? Aqui eu não vai aparecer na minha tabela. O que eu vou ter na minha tabela, se vocês tiverem com essa aqui parecida com a minha, tá? Vamos lá. Olhem na tabela de vocês, né, o elemento enxofre. O enxofre está na família 16. Localizaram aí? Pessoal, vocês estão com a tabela na mão? Sim, estamos. Então, vamos lá. Natasha, Carlos. Acharam enxofre na família 16? Sim. Ok? Então, vamos lá. Então... Nicole, desculpa, Oi? Nicole, desculpa interromper. Pode falar. O Z que você comentou é o número Cortou para mim, Carlos. de prótons na outra imagem. Carlos, está cortando Não, eu fiquei em dúvida. Oi, tá me escutando agora? Agora tô. Então, o Z, você comentou que ele é igual ao número de elétrons, é isso? Isso. Isso, guarda aí, que ele é igual ao número de elétrons. É que está escrito aqui que é o número de prótons. Não entendi. Número de elétrons, tá errado aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá errado? Tá, ó, vou até tirar daqui, ó. Ah, tá. Ó, tá errado, tá certo aí, cara. Tá, eu já anotei aqui. Então, Tá. Número atômico é número igual... de elétrons. Isso. É que a gente vai fazer a distribuição eletrônica, número de elétrons. Ah, tá. Tá? Que eu quero que grave agora isso, número de elétrons. Então, o número atômico é igual ao número de elétrons. Recapitulando aqui. Então, olhem lá na tabela de vocês, tá? O enxofre. Tá? É lógico que isso aqui eu peguei uma
uma figura, né, representativa lá do número de uma tabela qualquer, né? Então vamos lá, olha só. Olhem aí na tabela de vocês, ó, um enxofre. Não, primeiro olhem a legenda aí, de como se. Primeira coisa que eu vou pegar uma tabela, né? Cada tabela tem um tipo de forma de apresentar. Por isso que eu queria unificar a minha. Aí, se você pegar lá em cima na legenda, utilizando o hidrogênio, estão vendo? Estão vendo o hidrogênio aí? Qual é o número atômico do hidrogênio? Vocês conseguem visualizar aí pela legenda? Verdinha em cima da tabela? Eu nem vou usar por aqui. Estão conseguindo ver aí? Carlos, Natasha? Pessoal? Ver o hidrogênio, isso? Isso. Não, vê a legenda lá em cima, tá vendo? A legenda tá verdinha com hidrogênio. Sim. Sim, então tá lá, ó. Número atômico, que seria o nosso Z. Olha onde ele vai estar. Qual é o número atômico do hidrogênio? 1. 1, exatamente. Aí tá vendo, o Hzinho, ele tá dizendo quem é o quê? O símbolo do elemento. E embaixo dessa mesma legenda do hidrogênio tá o nome do elemento, certo? Hidrogênio. Certo. Já guarda aí do lado ali para as futuras aulas. Camada eletrônica, uma, tá? Não nos interessa isso agora, tá? Mas já guarda a informação. Massa atômica. Então, a massa atômica, por que eu gosto desse tipo